Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Um morto e outro ferido a bala no bairro de Candeias. Jovem assassinado a tiros no Ibura. Rapaz morre baleado no bairro da Torre. Polícia registra 3 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 18 de abril de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante o final de semana, nas últimas 48 horas, foram registrados 25 assassinatos em Pernambuco. 13 dos homicídios ocorreram no interior e 12 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 1.087 assassinatos, sendo 614 no interior e 473 no Grande Recife. Um ônibus da empresa Borborema foi assaltado na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro do Pina. Um só suspeito armado levou dinheiro da renda. Foi o único registro de assalto a ônibus neste final de semana. E a gente aproveita para ouvir Genildo Pereira, da Associação dos Rodoviários de Pernambuco. O problema aí tá sério, por sinal. Hoje, dia 18, Genildo, quantos ônibus já foram assaltados neste mês de abril? Bom dia, Eliel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Eliel, nós estamos nos 18º dia do mês de abril. E já são contabilizados 55 ocorrências só nesses dias, primeiros dias do mês de abril, onde do dia 1º de janeiro até as últimas 24 horas já passamos dos 360 assaltos, são 366 ocorrências. É um número muito alto, onde o trabalhador rodoviário e o usuário que são as vítimas em potencial dentro do coletivo. Como se não bastasse, o motorista já está acumulando função, está dirigindo e cobrando. Diante de toda essa situação, muitos já estão afastados, com síndrome do pânico, com estresse. Então, diante disso, nós estamos cobrando uma providência do gestor do Estado, porque do jeito que está, não pode ficar. O trabalhador tem sido a vítima dentro do coletivo com o usuário. Sabemos que transporte público, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o usuário tem sido a vítima dentro do coletivo e precisa ser respeitado, porque não está sendo diante dessa questão que está acontecendo no transporte público. A polícia está investigando a morte de Gleice Jaqueline Nascimento da Silva, uma mulher de 33 anos, que morava na Avenida Nossa Senhora do Loreto, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Ela foi assassinada a golpes de faca peixeira na própria residência na madrugada do último sábado. Um cara chegou lá, invadiu a residência e golpeou a mulher até a morte. Depois ele deixou a arma no local e desapareceu. Nilde Alisson Henrique Ferreira, um rapaz de 26 anos, residente na rua Marabópolis, que fica no bairro de Afogados. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Barão de Japaraná, lá mesmo em Afogados. Homens em um carro não identificado cometeram o crime. A única informação é de que o rapaz, ele já havia sido preso por homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. A polícia está investigando também a morte de um motorista de aplicativo na tarde do último sábado, José Adilson da Silva. Ele tinha 40 anos, morava na rua Barão da Soledade, no bairro da Iputinga. Ele foi assassinado a tiros na rua Doutor José Anastácio da Silva Guimarães, bem pertinho do Parque do Caiara, lá no bairro da Iputinga. Elementos desconhecidos cometeram o crime. Ele, inclusive o rapaz, ele iria participar de um jogo de futebol lá no Parque do Caiara. Era bem conhecido no local, costumava jogar dominó e também baralho, e no local existem câmeras de segurança que, inclusive, no dia 26 do mês passado, filmaram a morte de um amigo dele, um amigo de José Adilson, e a polícia vai investigar, saber se tem ligação os dois assassinatos. Leandro Francisco da Silva, jovem com 23 anos, residente na rua Cantor Timaia, no Barro, foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência. Cerca de 6 homens
3 deles com o rosto coberto, enrolados, e 3 outros foram até identificados pela polícia como sendo Dumbo, Tubarão e Andrei. E de acordo com informações, Leandro Francisco da Silva havia postado nas redes sociais imagens dele como se fizesse parte de um grupo criminoso denominado Trem Bala. O corpo dele, Leandro Francisco da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. João Pedro Silva Rocha, um rapaz de 29 anos, profissão não informada, residente na rua Aníbal Cardoso, no Vasco da Gama, e um adolescente, eles foram baleados na rua 12 de janeiro, bem numa escadaria pertinho da rua Girassola, no Vasco. João Pedro Silva Rocha morreu na hora e o adolescente foi socorrido e a polícia está investigando o caso. José Carlos da Silva, um rapaz de 33 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Natal, via local da BR-232, bairro Petrópolis, em Caruaru, no agreste do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML lá mesmo em Caruaru. O ex-presidiário Luciano Eugênio de Andrade, 32 anos, foi assassinado a bala. Ele trafegava numa motocicleta pelo centro de Capoeiras, no interior do estado. Foi emboscado e assassinado a tiros por desconhecidos e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O jovem Ediek José da Silva foi assassinado a golpes de faca peixeira na rua 4, na Coab, em Guaraci, no interior do estado. Crime de autoria e motivos ainda desconhecidos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Antônio Carlos de Araújo, um rapaz de 31 anos de idade, conhecido pelo apelido de Carneirinho, foi assassinado com tiros de pistola 380 na rua Cajueiro Doce, em Ponta de Pedras, Goiânia. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Nilson dos Santos Lima, um homem com 46 anos, foi assassinado a golpes de faca em terra do sítio São José dos Pilotos, que fica em Santa Cruz da Baixa Verde. A autoria do crime é desconhecida. Segundo informações, Nilson dos Santos Lima, ele havia saído de casa depois de receber um telefonema e aí acabou sendo assassinado. Walter Antônio da Silva, de 38 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado a golpes de faca na rua Cis Severino Chagas, no bairro Cruz Alta, em Santa Cruz do Capibaribe. Ele foi morto e o suspeito foi preso em flagrante, Carlos Eduardo da Silva Gomes. A motivação ainda está sendo apurada. O jovem Kaique Samuel Bezerra de Lima, de 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua João Pessoa, em Macaparana. O suspeito do crime, um tal de Delcinho, que havia escapado recentemente de um atentado praticado, segundo informações, pelo Kaique. E aí o Kaique teria sido assassinado como uma vingança. Um adolescente foi assassinado com cerca de 10 disparos de arma de fogo, tiros de pistola 9mm, em terras do Engenho Burerama, que fica à margem da PS-73 em Gamileira. 2 homens em uma motocicleta Bros cometeram crime cujos motivos não foram informados à polícia. Luciano Guzmão de Souza Filho, jovem com 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo à margem da PS-64 no sítio de Zé Canário, em Seriaém. Elementos desconhecidos roubaram o celular e a motocicleta da vítima, uma CG 160 vermelha de placa QYC 4C78. Portanto, a polícia trabalha com essa investigação. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Adalto Luiz da Silva, um homem com 49 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca pertinho da residência dele, no sítio Olho d'Água, zona rural de Tupanatinga. 2 homens numa motocicleta cometeram crime cujos motivos ainda são desconhecidos. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal, Matuto TX e o Mr. Nelson estão lá no mercado público de Nova Descoberta. Laiana da Esmaltaria está no Janguem Paulista. O comissário Roberto Celerini, ele é da Lena TGPO, está ligado sempre com a gente. A Derson, da 5ª etapa do Rio Doce, Olinda, também está ouvindo a gente aqui na Rádio Jornal.
Geusivan Ribeiro da Silva Júnior, ele, um sujeito usuário de drogas, e Vitor Bruno Almeida Figueiredo, eles foram agredidos a golpes de facão na Avenida São Gonçalo, no bairro São Francisco, em Petrolina, por elementos desconhecidos. As vítimas foram levadas para o Hospital Universitário lá mesmo em Petrolina, onde um deles, o Geusivan Ribeiro da Silva Júnior, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Lucas Gabriel de Oliveira Amarante, um jovem com 21 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Judite de Andrade, bairro Currais, em Poção, no interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Um morto e outro ferido a bala no bairro de Candeias. Jovem assassinado a tiros no Ibura. Rapaz morre baleado no bairro da Torre. Polícia registra 3 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. E agora os aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana, é o pai de santo, pai Júnior Boto. Ele é da banda O Juobá, cujo vocalista é o Pinha, vigilante do Hospital Ulisses Pernambucano. Cuca, está completando 21 anos, Cuca, mora em Santo Amaro, não sei se é ele ou se é ela. Está dizendo aqui que a mãe dele ou dela é mãe copeira, tia mãe copeira, lá do HR, e a amiga da família é Bibia. Tia Gorete também está aniversariando, mora na rua Tupinambás, em Santo Amaro. O vizinho de tia Gorete é o comissário Toninho Mangaba. Raul Vigarista, Raul Vigarista está completando 50 anos, ele é do Beraldo. José Claudionor, conhecido Noite, está completando hoje 77 anos, ele mora na rua Cília de Medeiros, no bairro do Cajueiro, no Recife. Os amigos dele vão participar de um almoço na casa dele. Sargento Arruda, da 10ª Brigada do Exército, Miranda, Rogério, Zeca Mirinho das Novinhas, e também o estivador aposentado Marcos Bola de Santo Amaro. A recepcionista do Hospital da Restauração, Jana Ramos, também está aniversariando hoje. Ela mora em 2 Unidos, está largando agora de manhã, e haverá uma festa, um almoço lá, jantar, vai ter tudo na casa dela, com a participação, claro, do esposo dela, o Belchará Eliel, e o filho do casal, João Vitor. Quem também está aniversariando é Dona Vânia. Dona Vânia mora na Bomba do Metério, ela é mãe de Janaína Otília e é sogra de Will Janaína Otília, que também é recepcionista do Hospital da Restauração. Portanto, as recepcionistas estão de parabéns aí. Uma está aniversariando e a mãe da outra também. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Antônio Francisco dos Santos e Severino Nunes da Silva. E as pensionistas Olisete Fernandes de Oliveira e Maria de Lourdes da Silva. O blogueiro Everton Lima, conhecido como Everton Notícias, foi assassinado na manhã de ontem com disparos de arma de fogo à margem da BR-104, no bairro Petrópolis, em Caruaru. A polícia segue investigando o caso. Pelo menos, até agora, não tem nenhuma linha de investigação para a morte do blogueiro Everton Notícias.
José Maurício da Silva Júnior, um jovem com 22 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira durante uma cavalgada em São Joaquim do Monte. E segundo informações, o suspeito da tentativa de homicídio foi um tal de Léo, que está sendo procurado pela polícia. José Maurício da Silva Júnior foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Marcos Ribeiro da Silva, jovem com 22 anos de idade, residente na rua Rio Acaju, no bairro da Miroeira, em Paulista. Ele foi agredido a bala por um elemento desconhecido, atingido no tórax, nas costas e na cabeça. Marcos Ribeiro da Silva, jovem de 22 anos, foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA do Jardim Paulista, e ele foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Jailson Pereira da Silva, de 42 anos de idade, residente na rua da Borborema, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a bala na residência dele. E o suspeito é Joeni Lourenço da Silva, que tem 41 anos de idade. A vítima foi levada inicialmente para a unidade de pronto atendimento ao UPA do Engenho Velho, e foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. Luiz Henrique Almeida da Silva, com 29 anos, residente na Avenida Aníbal Benévolo, no bairro de Água Fria, foi agredido com pauladas na cabeça por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. O jovem Amós Teles do Nascimento, ele residente no bairro dos Torrões, foi brutalmente espancado na comunidade do Cachito, na Mangueira, por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Clebson da Silva Barbosa, jovem com 22 anos de idade, residente na travessa da Rua 10 do bairro da Sarnequinha, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi agredido com golpes de faca no rosto e no abdômen por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Polícia registra 3 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Final de semana violento mais uma vez na cidade do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Um dos assassinatos ocorreu na madrugada de ontem. A vítima, um jovem ainda não identificado, foi morto a bala, morto com tiros no rosto, a queima-roupa, na rua Geraldo Mesquita Vanderlei, em Ponte dos Carvalhos. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. E na noite do sábado, por volta das 6h30, mais um crime no Cabo. A vítima, Paulo Roberto de Oliveira. Ele tinha 28 anos de idade e foi morto com tiros de pistola 380 na Estrada Velha do Cabo, no engenho Sebastopol, que fica lá no Cabo. Um elemento em um carro Fiat Uno prata cometeu o crime. Ele, inclusive, o Paulo Roberto de Oliveira, ele morreu na varanda da casa de Zé Claudemir. A motivação ainda está sendo investigada. A terceira pessoa assassinada no Cabo de Santo Agostinho foi na tarde do sábado. Denilson Marcelino da Cunha tinha 23 anos de idade. Ele morava na rua São Sebastião, no bairro de Água Fria, aqui no Recife, e foi assassinado a bala na rua Joaquim Rodrigues da Cunha, em Enseada dos Corais, lá no Cabo. 4 homens em um carro Onix preto cometeram o crime. Denilson Marcelino da Silva chegou a ser levado para o serviço de pronto atendimento de Gaibu, mas já chegou sem vida. De acordo com informações, ele havia deixado o hotel há cerca de 15 dias e era auxiliar de chaveiro. Tinha recebido mensagens, inclusive pelo site dele, né, pelas redes sociais, para ele sair de Gaibu, que o negócio estava feio pro lado dele, mas aí não deu tempo, ele acabou sendo assassinado. A polícia segue investigando o caso. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A jovem Maria Vitória Bezerra de Lima, de 23 anos, residente na rua Barili, no Jardim São Paulo. Ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Dona Cosma está lá na rua Darim, Jardim Primavera, Camaragibe. Ela, Dona Cosma, é mãe do delegado Alamo Lima, o amarelinho, lotado na delegacia de Moreno.
Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse. Ele foi encontrado agonizando em via pública na Avenida Recife, em frente ao CERP, no bairro do Jardim, São Paulo. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Eric Augusto de Faria Júnior, um jovem com 21 anos de idade, foi agredido com disparos de arma de fogo na Vila da Paz, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Atentado de autoria e motivos desconhecidos. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Davi Vitor da Silva, jovem com 20 anos, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Rocha Pombo, bem pertinho do terminal Santa Luzia, no bairro da Estância. A autoria e os motivos do atentado são ignorados e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Leonilson do Nascimento Martins, um rapaz de 35 anos de idade, residente na rua Iguapé, bem pertinho do mercado da Macaxeira. Ele foi agredido a golpes de faca na rua do Canolão, na Macaxeira, por um elemento desconhecido. Um vizinho do Leonilson, tal de Adriano, impediu, porque senão o cara ia acabar matando o rapaz. Leonilson do Nascimento Martins, que foi socorrido na emergência do Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Rapaz morre baleado no bairro da Torre. Edivaldo Braz da Silva Júnior, 34 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Ciclovia República da Argélia, bem no beco da estação Santa Luzia da Compesa. Estação Santa Luzia da Compesa, lá mesmo no bairro da Torre. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o rapaz, ele teria envolvimento com tráfico de drogas. Ele havia inclusive discutido com o tal de Hugo Ureia, que é tido como suspeito do crime. O corpo de Edivaldo Braz da Silva Júnior foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no bairro do Ibura. Rafaías Afonso do Nascimento, jovem com 28 anos de idade, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo ontem por volta das 8h30 da noite na rua Rio Madeira, no bairro do Ibura, por elementos desconhecidos. Rafaías Afonso do Nascimento, jovem de 28 anos, foi socorrido na Policlínica Arnaldo Marques, lá do Ibura, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro de Cajueiro Seco. José Ezequiel de Lima, um ex-presidiário, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 6h30 da noite na primeira travessa Santa Helena, bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ele ainda tentou correr, mas acabou tombando sem vida. Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve no local, procedeu o levantamento juntamente com a equipe do IC e também os policiais do DHPP sob comando do delegado Sérgio Ricardo. O corpo de José Ezequiel de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Um morto e outro ferido a bala no bairro de Candeias. Rodrigo Bento das Candeias, um rapaz com 32 anos de idade, e o idoso de 63 anos, José Carlos Ferreira da Silva, eles foram baleados ontem por volta das 6 horas da na boquinha da noite, na Avenida Ulisses Montarroios, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, por um elemento desconhecido. As vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Barra de Angada, onde uma delas acabou morrendo. Rodrigo Bento das Candeias, de 32 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O idoso baleado José Carlos Ferreira da Silva foi atingido no braço esquerdo por uma bala perdida e permanece internado. E o caso foi investigado pelo pessoal do DHPP sob o comando
do delegado Antônio Campos. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.